Olá, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que você vai assistir essa live. Dr. Romero falando, vou tirar o óculos para eu te ouvir melhor. Pessoal, quero dizer para vocês que nós estamos chegando perto da Páscoa, né? A Páscoa é uma festa importante do calendário judaico adaptado ao cristianismo, né? A Páscoa é a festa do Pechá, da passagem, onde o povo de Israel atravessa a Palestina rumo à cidade, à terra prometida, né? A cidade que Deus prometeu, a terra, né, que Deus prometeu à sua nação eleita através da promessa abraâmica. Mas para nós a Páscoa é símbolo de comunhão, de fraternidade, de irmandade, de perdão, não é? Onde nós nos damos as mãos. E nós sabemos que Seropédica hoje vive uma situação caótica, não é? Nós temos aqui na nossa cidade, infelizmente, hoje um caos generalizado. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa live. Lamentavelmente, as notícias são ruins a cada dia que passa. Nós não temos, não é, a perspectiva da inauguração do nosso hospital em Seropédica, não é? E a gente fica imaginando a quantidade imensa de pessoas, principalmente crianças, idosos, mulheres, pessoas enfermas de um modo em geral, que não têm a assistência e a dignidade humana e o direito fundamental à saúde, direito constitucional. E a gente para analisar que enquanto os políticos mentem descaradamente, né, e fazem promessas e não cumprem nada, a nossa população é relegada. Os postos de saúde do município, as UBS, não funcionam, porque não tem médicos especialistas nas áreas onde a população precisa. Nós não temos remédios nos postos para atender a demanda da cidade e, lamentavelmente, nós temos um secretário de saúde que é médico incompetente para a gestão da saúde pública, que é o Dr. René Vigier. Então, hoje o município vive, não é, prestes a nós chegarmos em uma Páscoa, em uma festa cristã de fraternidade, momentos terríveis de abandono nos quadros da saúde, da educação. Recentemente, agora, mais uma vez, a Globo veio para a Seropédica. Não tinha o professor Reinaldo lá para dar depoimentos, para gritar pela nossa educação. Mas a Globo mostrou a situação do Caíque, vergonhosa, triste, quadro de completo abandono. Desde 2020, onde o professor Lucas assumiu a gestão e ele teve já 5 anos e não teve uma ação de governo para recuperar o Caíque, para colocar aquela escola como, não é, um prédio público a serviço da comunidade, para devolver à população uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então nós estamos vendo a situação de Seropédica, abandono, escolas fechadas, merenda escolar precarizada, muitas mães reclamando da merenda escolar que os seus filhos recebem, não é? O nosso hospital não acontece, as UBS sem funcionar, placa de inauguração, de construção, e não sai do papel. São 5 anos de promessas do prefeito professor Lucas. Um prefeito cruel, um prefeito incompetente, um prefeito irresponsável, um prefeito desorganizado na gestão dos recursos públicos, que já conta com 3 recomendações de reprovação das suas contas. E o que é que o prefeito Lucas faz para resolver o problema de nós munícipes? Ele contrata uma milícia digital e faz roteiros para atacar a moral, a honra daqueles que ousam se levantar contra a sua tirania, com o desejo frágil, ridículo, patético de nos silenciar. Mas nós somos resistência. Nós estamos aqui em Seropédica para resistir a todo achaque, a toda perturbação da ordem, a toda tentativa ditatorial desse ditadorzinho de nos calar. Nós não vamos nos calar. Eles atacam, tentam fazer meme, tentam usar seus adestrados para nos atacar, expondo a nossa imagem, não é? Imagem de homens e de mulheres. Ontem eu recebi, não é, a imagem de uma professora do município sendo utilizada como chacota, professora Denise Godinho, não é? Professora Denise que ficou com meses de salário atrasado e que foi prejudicada pela gestão incompetente e irresponsável do prefeito Lucas Dutra e de Maciel na educação, que tiraram mais de 3 milhões, desviaram da educação do Fundeb e terão que devolver
conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a realidade seropédica. Enquanto eles brincam de governar, fingem que estão governando e alimentam, não é, suas hienas para nos atacar, a realidade está batendo na porta. Prefeito incompetente, prefeito irresponsável, uma educação fragilizada, nem sequer consegue inaugurar um colégio. Já tem 3 anos de atraso a inauguração do colégio João Leôncio. Estão tentando inaugurar aí. Será que vai ter mobiliário? Será que vai ter ar-condicionado em todas as salas? Porque várias salas de aula no município estão tomadas pelo calor. Recentemente eu recebi várias reclamações de um colégio próximo à minha, do Ronald Galegário. Um calor absurdo. As crianças se abanando de aula, passando mal, se abanando dentro da sala de aula no Ronald Galegário, por causa do calor. Ventiladores sujos, imundos, sem manutenção. Um barulho absurdo. Se ligar o ventilador não dá para o ouvido do aluno escutar o que o professor está falando. Então, a educação, as escolas, nenhuma foi reformada. Sequer passaram por uma capina, por uma pintura, por uma reestruturação do esgoto sanitário. Várias escolas com torneiras danificadas, com descargas quebradas, sem poder sequer serem utilizados, não é, pelos nossos alunos, pelos munícipes. E o que é que o prefeito está fazendo? Política. Politicagem. Expôs uma professora, Denise, não é, através de uma hiena sua, expôs a Sônia Grejo também, em outra postagem. E aí eu faço uma pergunta: aonde está Isabel Ribeiro, secretária da Mulher, que não vê aquele que está trabalhando dentro do governo, entrevistando ela, atacando mulheres, fazendo chacota, fazendo chicana, não é? Esses mesmos canalhas que me atacaram, que espalharam mentiras, que disseram que eu vim fugido da Bahia, que eu era condenado e que tiveram que engolir, não é? Engolir que eu fui inocentado num processo onde eu era injustamente, não é, de forma caluniosa, não é, denunciado como agressor, e graças a Deus e a justiça de Deus, primeiras orações, e a justiça da terra, eu fui inocentado. Mas a pergunta que não quer calar é essa: por que os colégios estão sem ar-condicionado? Por que ventiladores estão sem manutenção, empoeirados, fazendo barulho? Se o professor Lucas teve de novembro até fevereiro para colocar em ordem as escolas, porque as escolas estão, como o Crisanto, que eu estive lá, sem manutenção, sem pintura, sem capina, sem roçagem, né? Com a quadra, com o telhado arrombado, e nada acontece. Por que não inauguraram João Leôncio ainda? Que deve ser a carta na manga deles, para dizer que tiveram inauguração. Porque nada fazem. A cidade ainda continua com o problema do lixo. A cidade ainda continua sem medicamento nos postos, sem a saúde mental. Então, gente, vocês precisam entender uma coisa: estão abarrotando as escolas de contrato, colocando 3, 4 contratados no corredor, sem ter o que fazer, mas não tem mediadores para acompanhar a per si os alunos autistas, os alunos com TDAH. Eles inauguraram um espaço ali na Piranema para ser um centro de tratamento das pessoas com autismo. Não tem uma criança sendo atendida naquele centro. No entanto, eles já nomearam cargos comissionados, já tem pessoas na folha de pagamento recebendo. E nós temos informação de que vários estão recebendo através do Fundo da Saúde. Nós vamos buscar a investigação para nós irmos a fundo nisso aí. O deputado Antônio de Paulo está atento a tudo isso aí, e muitas outras autoridades também. Porque Seropédica não é uma terra sem lei. Seropédica não é o quintal do professor Lucas. O professor Lucas tem tentado transformar essa cidade em um campo de guerra, através de ataques pessoais, de milícia digital, dos seus empregados infrutíferos e improdutivos que ficam nas redes sociais fazendo comentários de erva daninha sobre a vida dos outros. Como eu tive a infelicidade de ler, não é? E ver lá a mãe da secretária de licitações, não é? Senhora Graciane, a mãe dela, sogra do procurador, fazendo comentário, dizendo: agora, diante de tantas provas, ele não tem como se defender. Uma senhora cuidar de ser minha mãe, fazendo comentário em uma milícia digital, vergonhoso. Quando atacaram a sua filha, eu fui contrário, defendi, cheguei a ligar para o rapaz e dizer: olha, foi errado o que você fez. Eu nem sabia o que estava rolando no vídeo, quando eu recebi um recorte do vídeo. Quando eu fui informado, repreendi, falei: não é assim. Ele se demonstrou arrependido. Então, quando é para defender alguém do governo, vocês sabem fazer vídeo, né? A esposa de Renê fazendo vídeo aí,
não é, para defender a colega secretária municipal, não é? Mas quando é para defender Sônia Egrejo está sendo atacada aí nas redes sociais. Professora Denise Godinho, várias professoras com salário atrasado no município de Seropédica, e vocês calaram a boca de vocês. Onde estava a secretária da mulher para defender o salário de várias mulheres que estava atrasado, que o marido dela atrasou? Porque hoje, segundo o IBGE, 50% dos lares é chefiado por mulher. Imagine uma mulher com cartão de crédito estourado, com boletos atrasados, com a conta de luz, de água, sem poder comprar mantimento, porque o prefeito atrasou o salário dessas mulheres, praticando essa violência, essa falta de respeito. E tem mais, o Seroprev está lá com rombo milionário. E eles estão fazendo o quê? Politicagem. Compraram alguns se venderam, estão aí de joelhos, calado, fotografando com a mão no ombro do prefeito. Um prefeito irresponsável, um prefeito incompetente, Lucas Dutra, um prefeito que não sabe administrar. Por sinal, eu até estava olhando lá, não é? No Divulga Cande, ele que acusou o Léo Magalhães de estar endividados com empréstimo. Eu fui olhar que quando ele foi candidato a prefeito, ele tinha um empréstimo de 69 mil reais, ele declarou. Então como é que pode? Era professor, vereador e estava com empréstimo. Agora foi falar da vida do Léo Magalhães, expor documentos do rapaz. Então atitude criminosa, atitude baixa. E é o que nós estamos vendo em Seropédica. Em plena véspera da Páscoa. Nem um ovo de Páscoa foi distribuído para as crianças do município. Nem um peixe para as pessoas que gostam de se alimentar com peixe na Semana Santa. Nada para a população. No entanto, a senhora Isabel só anda fazendo banquete. Todo o vídeo dela é com mesa, com comida, com pão, com lanche, com suco, para poder arrebanhar. Usando espaços da igreja evangélica para fazer showmício e autopromoção. Uma vergonha o que está acontecendo em Seropédica. O ministério de Madureira, o bispo Abner Ferreira, que é um homem de Deus, precisa saber o que está acontecendo em Seropédica, que esse prefeito está se locupletando dos espaços da igreja. A igreja foi construída não com dinheiro público, mas dízimos e ofertas, para ficar fazendo reuniãozinha, aniversário para promoção, para autopromoção, né? Onde só tem escolhidos a dedo, e a população passando fome em Seropédica, no esgoto ao céu aberto com valões. Vai no hospital, não tem médico, não tem nem hospital, vai no posto, não tem médico, médicos sem receber, pessoal da UPA sem receber em plena Páscoa. Prefeito, tenha vergonha. Você é um impostor, você mentiu dizendo que ia ser um novo tempo na cidade. Você está destruindo Seropédica, você é incompetente, a sua gestão é incompetente, seus secretários são improdutivos, não mostram nada para a cidade. E agora estão fingindo que vão asfaltar, né? É o asfalto da última hora de Cláudio Castro. Cláudio Castro, que foi cassado por inelegibilidade, quer lançar um candidato a governador, Douglas Ruas, e aí mandou as máquinas a pedido de Paula Quintanilha. Quem é Paula Quintanilha? É do partido do governador cassado, inelegível, e também aliada ao prefeito quase inelegível, que está aí fazendo trabalho com máquinas, porque ela é pré-candidata a deputada estadual, gente. Vamos deixar de ser bobo. Esses vereadores não fiscalizam UPA, não fiscalizam posto de saúde, não fiscalizam merenda escolar, não fiscalizam prefeito. São todos cabos eleitoral de Isabel, é um complô. Enquanto nós estamos abandonados, precisando de respeito, precisando de hospital, de médico no posto, de remédio, de inauguração de escola que não inaugura há anos, várias escolas sem reforma, todas as escolas sem uniforme, sem material. Esse pessoal em ano eleitoral quer fazer gracinha, quer achar que nós somos idiotas. Isabel Ribeiro fazendo lanche em tudo quanto é reunião dela, é lanchinho, né? E o marido atrasou o salário das professoras do município, que são maioria, que são mulheres, e ela ficou calada, ó. Agora seus asseclas, bajuladores, estão lá, fazendo o quê? Fazendo chacota. Pegaram a imagem da professora Denise, da professora Sônia Egrejo, para fazer gracinha na internet. Molecagem, canalice, safadeza, falta de caráter, de pudor. Esses falsos paladinos da moral, ator canastrão, fingindo que é defensor de mulher. A única coisa que esse governo fajuta fez para a mulher foi criar uma secretaria da mulher para empregar a mulher dele e as suas amiguinhas.
Porque as mulheres de Seropédica estão sem saúde, estão sem dentista no posto para fazer tratamento de higiene bucal. As mulheres de Seropédica estão sem ginecologista, demora muito. Então o preventivo foi estendido o prazo. As mulheres de Seropédica estão sem calçamento, estão no meio da lama. Os filhos não receberam uniforme, não receberam calçado, não receberam material didático. As escolas estão sem reforma, a merenda está precarizada. Vergonha! Novo Tempo, uma vergonha. Aí eles querem nos calar, fazer chicana, fazer meme, não governam, são irresponsáveis. Milhões e milhões chegaram aos cofres de Seropédica, milhões de emendas. Nenhuma escola foi pintada. Você que defende o prefeito, tire uma foto de uma escola que foi pintada e reformada e mande para mim. Nenhuma escola das 40 unidades escolares do município. Várias escolas danificadas, sem calçamento público. Agora Paula Quintanilha quer ser candidata a deputada estadual. Uma vereadora que o marido é secretário do prefeito de obras, que não colocou um paralelepípedo em uma rua de Seropédica. Tá aí ganhando um salário absurdo, caladinho, e quem aparece é ela fazendo dancinha na internet. Gente, vocês querem que eu engula uma palhaçada dessa? Sou morador, meu IPTU tá pago, prefeito. Minha rua tá um lixo. Minha rua tá escura, minha rua tem mato. Não passa uma máquina há anos. Aí fica essa vereadora TikTok, senhora Paula Quintanilha, esposa do empregado do prefeito Luiz Mendes, que não faz nada, secretário incompetente, aliado de Douglas Rua, de Cláudio Castro inelegível, para botar máquina na cidade no ano da eleição. E o prefeito mentiroso ainda vai dizer: olha, o Campo Lindo está sendo contemplado, olha, foi tudo planejado. Mentira! A inundação veio aí, não fizeram nada, foram limpar, fazer assoreamento depois que a população foi atingida. Bando de mentirosos, de mau caráter, e querem nos calar. Nós não vamos nos calar. Diga não a Isabel, é ela não, hashtag ela não. Vamos encher a rede social. Chega de palhaçada. Estão empregando esposa de pastor, filha de pastor em centro de saúde. E esses pastores que estão com a família empregada dentro da prefeitura, eles têm sangue na mão. Deus vai cobrar de vocês. Eu não estou aqui para atacar pastor não, que eu sei que pastor é anjo da igreja, é homem de Deus. Mas vocês estão sendo corrompidos. Lembrem de Balaão e Balaque. Lembrem de Acabe e Jezabel. Lembrem que na Bíblia a corrupção é pecado. Vocês estão fechando a boca para o pecado em Seropédica? Tinham que profetizar contra. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Essas ovelhas que vocês têm dentro da igreja, que mantêm a obra de Deus com dízimo e oferta, estão andando na lama. Estão indo no posto de saúde para fazer um exame, um raio-x, uma ultrassonografia, um eletrocardiograma, e não tem. Isso é um alerta, pastores. Não estou atacando não, porque pastores são homens de Deus, ungidos do Senhor. Ai de mim que toque no ungido. Mas tem pastores sendo coniventes em Seropédica. Não é possível que os pastores não estão vendo corrupção nessa cidade. Não é possível que os pastores não estão vendo as ovelhas sem tratamento médico. Nós não temos hospital, foi apresentado um cheque de 23 milhões. E o hospital está lá, não tem nada. Não temos nada. É a cidade campeã em hemodiálise. As pessoas estão tirando do bolso para fazer hemodiálise. As pessoas estão sem tratamento ortopédico. Todo dia chega gente para mim: doutor, eu estou precisando de médico ortopedista, eu estou precisando fazer meu tratamento de hemodiálise. Se eu pedir uma ambulância, não tem. Ontem Renato Esperança filmou. Dia 1º de abril, não foi mentira não. 1º de abril. 6 ambulâncias paralisadas. Cadê o dinheiro do Fundo da Saúde? Doutor Renê. Doutor Renê, que gosta de divulgar fake news, que gosta de divulgar material de milícia digital também, foi lá compartilhar. Cadê vocês? Cadê o caráter de vocês como médico, como profissional, como homens de respeito? Cadê o respeito de vocês? Vocês querem me calar? Não vou me calar. Sabe por quê? Porque em Seropédica tem homens e mulheres que estão do lado da verdade. Eu não tenho rabo preso, não adianta mentir, dizendo que eu quero emprego, que eu quero cargo. Eu não dependo de vocês. Botem na cabeça de vocês que eu sou um profissional liberal. Eu dependo da minha profissão, do meu conhecimento. Não dependo de gestor. Eu não critico Câmara porque eu quero ser vereador. Meu pai já foi 3 vezes. Foi presidente de Câmara, não tenho interesse. Eu reivindico a postura séria dos vereadores vassalos.
Estão agachados, a Câmara não fiscaliza. 3 contas reprovadas pelo Tribunal de Contas. Prefeito desviou 3 milhões do fundo da educação básica. Nós não temos creche em Seropédica. Sabe como é que você consegue vaga em uma creche? Você tem que ir na Câmara, se ajoelhar para um vereador, fazer um bilhete ou um assessor indicando a vaga para o seu filho. Isso está certo? Não está. Isso não está certo. Vocês estão achando o quê? Que Seropédica são 90 mil idiotas? 90 mil trouxas que vocês vão ficar fazendo banquete com Isabel aí, usando os espaços das igrejas para poder ficar fazendo lanchinho, evento social e a cidade na lama? Vamos deixar de canalice, gente, de falta de caráter, de vergonha. Vocês são incompetentes. Eu nunca falei de vida pessoal de prefeito. Eu falo que ele é incompetente, é irresponsável, 3 contas rejeitadas, mentiu dizendo que tinha que completar o dinheiro da educação para poder pagar folha e foi comprovado que desviou 3 milhões, 2 milhões e 840 mil. Para onde ele desviou? Para que área? Porque para infraestrutura não foi, não temos calçamento na cidade, não temos saneamento básico. O lixo está aí uma porcaria na cidade, uma lixarada. Não tem hora certa para passar, não tem dia certo. Eu estava olhando os meninos do lixo, alguns sem luva. Eu vi, acompanhei o caminhão do lixo, eu ia filmar, não filmei para não constranger. A camisa deles, parece que os meninos tudo magrinho, que trabalham correndo, trabalho digno, essa turma aí, ó, rala. Salário atrasado. A camisa dá para vestir 2 dentro de uma camisa. Será que a população de Seropédica não está vendo isso? É doutor Romero que tem que falar? É doutor Romero que tem que dizer? É só Jorge Mendes? É só Berriel? É só Renato Esperança? A gente tem que se despertar como cidade. A gente paga imposto. E é imposto caro. Quando você faz uma compra no mercado, abastece o carro, no posto de gasolina, tudo isso é recolhido imposto para a prefeitura. É a gente que paga para essa turma viver uma vida de rei. Uma vida de majestade, de vossa majestade. Não temos hospital. UBS com placa de inaugurar e não inaugura. CAPES com placa de construção que não sai do lugar, só placa, até tiraram a placa e botaram de novo. Não tem saúde mental no município. Já tivemos crise de pessoas, de pacientes com transtorno mental andando pelado, despido no meio da rua. Uma vergonha o que está acontecendo em Seropédica, um quadro de abandono. Secretário de saúde, médico, doutor Renê, incompetente, irresponsável na gestão da saúde pública. Tantos secretários inúteis, não fazem nada para mudar a realidade do povo, para poder apaziguar a nossa dor. Vem aqui na minha rua e filma para me envergonhar. A rua está uma vergonha. É buraco, é lama, é escuridão. Cadê o Haja Luz? Cadê o Haja Luz, prefeito? Que o senhor foi com Isabel lá no Porto, em Itaguaí, na Receita Federal, anunciar 9 mil lâmpadas, 9.500 lâmpadas. Onde estão essas lâmpadas? Os vereadores começaram a andar atrás de caminhão de lâmpada aí na cidade toda e parou. Cadê 9 mil lâmpadas em Seropédica? Onde foi colocada essa lâmpada? Prefeito das Trevas. Onde foi colocada essa lâmpada? Cadê o dinheiro do hospital? Cadê as emendas dos deputados que vieram? Mais de 80 milhões de emendas na sua gestão. Cadê esse dinheiro? Cadê a creche com 1.000 vagas? Bairro Jardim está lá, choveu, inundou tudo. O INCRA, a água levou plantações inteiras. Campo Lindo na lama, abandonado. Fizeram a maquiagem, só na maquiagem foi mais de 15 caçambas de lixo que eles tiraram. Imagine a quantidade de lixo. E já continua novamente, porque não tem coleta regular. E ainda tem gente apoiando a gestão incompetente deles, dizendo, a culpa é do povo. O povo vai guardar lixo em casa, vai comer lixo? Tem que colocar na rua, na esperança do gari passar, do caminhão passar. Onde estão as caixas coletoras? Pelo amor de Deus, a agricultura não está funcionando, a educação não está funcionando, né? A saúde precária, e eles estão querendo empurrar a goela abaixo uma candidata a deputada omissa. Isabel é omissa, Isabel é submissa a Lucas, e Lucas é o pior prefeito da história de Seropédica. Prefeito incompetente, soberbo, arrogante, mentiroso, chefe de milícia digital, e nós não podemos nos calar e fica infiltrado dentro das igrejas. Eu tenho 34 anos dentro do evangelho, eu nunca vi isso. Igreja virou palanque.
Eles se infiltram dentro das igrejas e os pastores de Seropédica, eu preciso dizer isso, vive o Senhor. Pastores que estão apoiando e calando, não estão orientando as ovelhas, ou até mesmo estão empregando familiares dentro da prefeitura, como eu sei de pastor aí que está botando Isabel em púlpito estadual, colocando Isabel em púlpito de congresso de jovens estadual, colocando na página oficial, Isabel Ribeiro está sendo colocada a nível de estado. Bispo Abner Ferreira, veja isso. Pastor Davi Cabral, vice-presidente da CONAMAD estadual, veja isso. Colocando a foto de Isabel lá para divulgar no estado, porque a filha é funcionária da prefeitura, a esposa é funcionária da prefeitura, o cunhado é funcionário da prefeitura, porque está recebendo grana, rapaz. Foi vereador e aprovou o lixão e está apoiando toda essa sujeira em Seropédica, esse mar de lama. Mar de lama. Vocês têm sangue na mão. Essas ovelhas que estão morrendo sem saúde, sem tratamento de hemodiálise, sem tratamento do coração, porque não tem um eletro funcionando no município, porque não tem uma ressonância funcionando no município, porque não tem uma tomografia funcionando no município, porque não tem exames clínicos funcionando no município, porque não tem saúde mental, remédio. As pessoas me ligam, doutor, não estou conseguindo me alimentar porque eu tenho que comprar o remédio do meu filho. Vocês são cruéis. Eu tenho várias conversas no meu WhatsApp, no meu Messenger. Eu fico pedindo para vocês me processarem para eu printar tudo e levar para o juízo aqui, doutora. Eu estou falando porque as pessoas têm medo de falar, por isso que eu falo por eles. Aqui, ó. Aqui é mãe chorando, mandando receita para mim que não tem remédio no município para o filho e tem que gastar R$68 para comprar remédio. Aqui mãe dizendo que está indo pedir a vereador vaga na creche para o filho que não conseguiu vaga ainda. Isso é coisa que se faça com a população, rapaz. Isso é falta de respeito. Aí fica um grupo de bajuladores fazendo vida no meio da rua, dizendo que o trabalho não para. O trabalho nunca começou. São preguiçosos, parasitas, irresponsáveis, reprovados nas contas pelo TCE. Fica fazendo programa para poder atacar as pessoas, compartilhando chacota, humilhando. Fiquei muito chateado quando eu vi ontem, né? Mandaram para mim, porque esse elemento me bloqueou. Alguns já me bloquearam com medo, porque estão sendo processados, né? E outra coisa que vai acontecer, tem gente aí que está puxando o saco do prefeito, né? Vai ser processado o prefeito, que ele não tem coroa, não tem o medo dele, tá bom? E os baba-ovo também. E tem mais, os baba-ovo que vão ser processados, o Lucas vai ser caçado pelo Ministério Público, pela Justiça Carioca. Vai ser caçado, vai ficar inelegível, vai perder a prefeitura e vocês vão responder. Vocês vão ficar processados e me pagando indenização. Ele vai sair do poder e vocês vão ficar enrolados, porque vocês são canalhas. Fica difamando, caluniando e perseguindo nas redes sociais. Porque eu não estou falando de pessoas, estou falando de gestão, de gestor incompetente. Tá bom? Chega de palhaçada, rapaz. Nós não temos que ter medo de grupo canalha, não. A população de Seropédica são 90 mil pessoas refém desse grupo irresponsável, desse grupo que não trouxe hospital, não trouxe saúde. E ontem me mandam, ó, doutor, que absurdo, estão fazendo aqui com a imagem da professora Denise, da professora Sônia Grégio. Rapaz, que molecagem é essa? Ainda insiste botando minha foto com luva. Canalhas, ficam participando de banquete, viajando nas cidades do Rio, se hospedando em hotéis caros, né, Wilson Moura? Hotéis, bebidas premiadas, comida cara. Com dinheiro da onde? Com dinheiro de quem? Vocês precisam ter vergonha na cara de vocês. Eu vou falar para os pastores de Seropédica, chega de omissão. Ah, não quero falar de política. O outro disse, não me marque não. Não me marque não, mas está com a filha empregada, com a esposa empregada, com o cunhado empregado, votou no lixão. Rapaz, que sacanagem é essa? O sangue desse povo vai ser tomado da mão de vocês. Deus vai cobrar. Está lá em Ezequiel. Filho do homem, eu te ponho por atalaia sobre a casa de Israel. Vai lá e diga a eles o pecado deles. E se eles ouvirem, se converterem, vão voltar para mim. Senão, eu não cobrarei o sangue da tua mão. Esse pessoal tem sangue na mão.
Quem está morrendo ali no hospital, que não existe, quem está morrendo no posto de saúde, na mão do médico que não tem, tomando remédio que não tem, Deus vai cobrar. Deus é justo juiz. Vocês estão pensando que Deus é menina? Eu não gosto de misturar religião com... Eles usam o nome de Deus em vão em seropédica, usam o nome de Deus em seropédica de forma vergonhosa. Eu tenho 34 anos no evangelho, eu nunca falei para ninguém sobre meu ministério. Eles usaram meu ministério como uma intolerância religiosa para me atacar, me chamar de pastor Maria da Penha. Canalhas, covardes, que se dizem crente e na hora de atacar um evangélico eles usam da forma mais vil. Só que eu não tenho medo de vocês não. Primeiro, porque diferente de vocês, que eu não sou nenhum Balaão, tá bom? Eu não tenho medo não de Balaque. Eu não tenho medo de nenhum Nabucodonosor. Eu não tenho medo de nenhum Acabe, de nenhuma Jezabel, não. Vocês contrataram a atriz para poder mentir, dizendo que me conhecia desde quando eu cheguei em Seropédica. Mentirosos, canalhas, covardes. Cadê o hospital? Tem sangue na mão. Sangue na mão, diz o Senhor, das pessoas que estão morrendo por falta de saúde, de cirurgia em Seropédica. E com muito respeito, mas eu vou falar, os pastores de Seropédica evangélicos são homens de Deus, estão pagando preço em frente de obra. Não estou aqui para atacar não os da fé não, mas eu falo, hein? Porque a Bíblia diz que aquele que não serve aos domésticos da fé é pior do que o incrédulo. Vocês que estão com emprego na prefeitura aí, com filha empregada, mulher empregada, cunhado, e que estão apoiando Isabel, botando a foto dela aí em cartaz estadual, isso é uma vergonha. Pegou um congresso estadual, pegou uma igreja construída com suor, com lágrima. Gente dentro de buraco o dia todo na lama para cavar sapata. Aí chega esses bibelô, essas Barbies gospel, para dentro da igreja, para poder usar o espaço do templo para fazer marketing político, rapaz. Toma vergonha. É dízimo e oferta, é suor do povo. Vocês pegando o espaço da igreja, dando de mão beijada para reuniãozinha social. Esse povo não vai ficar dentro da igreja não. Esse povo está usando a igreja, dando os empreguinhos ali, dando migalha, para depois dar um pé na bunda de vocês todos e deixar as ovelhas de vocês na lama. Deixar a ovelha de vocês morta lá por falta de saúde pública. E eu não tenho medo de falar a verdade, porque a verdade dói, mas tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Pastores que estão calados, ó, fingindo que não está vendo a corrupção. Deus chamou vocês como profeta. Deus chamou vocês para dizer a verdade, doa quem doer. E chega de mentira de que vai melhorar, que o novo tempo está chegando, que o melhor de Deus está por vir. Mentira! O melhor de Deus está por vir coisa nenhuma. Eles estão ficando ricos, enchendo o bolso, ganhando muita grana, querendo disputar a eleição federal com dinheiro. Larga de mentira, de apoiar mentira. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar a corrupção de Seropédica. Deus vai cobrar essa falta de hospital. Terapia, cada ano que passa sem terapia, a situação... A cada ano que se passa sem terapia, a situação piora do transtorno. A capacidade de falar, de ter independência, de ter autonomia, vai piorando. As condições de melhorar, de evoluir, pioram. Chega de canalice. Diga não a essa corrupção. Chega de desrespeito. Atrasou o salário das mulheres, das educadoras. E ontem fazendo deboche com a professora Denise, estou indignado. Essa live minha aqui, eu não tenho autorização delas para falar não. São minhas amigas, cliente até. Mas eu não vou aceitar uma canalice dessa. Ficar botando a foto da professora Sônia Grege, uma mulher íntegra, uma mulher de família, uma avó. Vocês não respeitam ninguém. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas. Tenho 2 netos, 1 menina. Vocês não respeitam ninguém, meus pais idosos, minha avó. Vocês atacam covardemente. Estão atacando Jorge Mendes. Sabe por que estão atacando? Porque não está aí bajulando, defendeu a gestão, acreditou. E quando viu que era conversa mole, que não ia para lugar nenhum, teve uma atitude de hombridade. Trabalha, vive do suor do rosto dele. Coisas que vocês não gostam de fazer. Que tem gente que não trabalha há anos. Está aí só mamando. Não faz nada. Não faz nada. Turma da preguiça. Tá certo? Eu quero dizer uma coisa, respeitem a professora Denise Godinho.
Respeite a Sônia Grégio. São duas mulheres honradas. São duas mulheres de caráter. Trabalhadoras. Chão de fábrica, sala de aula, giz e quadro. Vocês desviaram 3 milhões da educação. Devolvam para a educação. Não ataquem a educação. Tá bom? Eu tô de olho em vocês. Tá certo? Vocês não perdem por esperar. A justiça de Deus não falha. A justiça dos homens pode falhar e se corromper, às vezes. Mas a justiça de Deus é infalível. Tá bom? Vocês estão usando o espaço da igreja, que tem pedra fundamental, oração, consagração, jejum e lágrima. Vocês estão usando a palavra de Deus, João 8,32, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Eclesiastes 3, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada pastor que está recebendo dinheiro, nem mora em Seropédica. Mora nos condomínios aí em Campo Grande, mas está sugando dinheiro de Seropédica, ganhando vantagem para poder apoiar toda essa canalice, toda essa covardia, toda essa esculhambação. Tá bom? Mas Deus vai cobrar. E também vai ter justiça aqui na terra, viu? Ah, vai ter justiça aqui na terra. Vai ter. Vocês estão se achando muito poderosos, né? Vocês têm muita grana, muitos advogados aí, né? Mas vocês esqueceram que tem um Deus no céu que move a terra? Ah, vocês esqueceram, né? O dinheiro, o poder do dinheiro cegou a mente de vocês, né? O Deus desse século cegou a mente de vocês. Eu não queria nem estar falando da minha fé aqui, do que eu acredito assim no sentido espiritual. Mas vocês vão ver o que é Deus de fogo na terra, o que é um Deus vivo. Vocês vão ver. Vocês vão sentir na pele de vocês o que é o peso da mão de Deus. Porque Deus vai julgar vocês pelos autistas. Grave essa palavra. Você que fez caminhada para autista, que fez reunião, grupinho de WhatsApp, está fingindo que apoia a causa dos autistas e tem um poder na mão para poder fazer acontecer. E não faz. Está fazendo cafezinho da manhã, está fazendo banquetinho, mimozinho, e as crianças estão sem terapia. Você vai ver o peso da mão de Deus. Você vai ver o peso da mão do Senhor, do Eterno. Vive o Senhor. Vive o Senhor. Se ele estiver vendo hipocrisia no meu coração, que a mão dele pese em mim. Vive o Senhor. Que Deus pese na balança. Quem está mentindo, recebendo dinheiro de propina, calando a boca, fingindo que não está vendo, para ter vantagem. Chega de canalice. Chega de preguiça. Ela não. Tá bom? Ela não. Ela não.